isso, né, cara? O Vasco acaba de perder dentro de São Januário para o Bahia. E nos 3 primeiros jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, acumulamos 2 derrotas e 1 empate. Eu acho que nem o vascaíno mais pessimista achava que o Vasco, tendo 2 jogos seguidos dentro de casa, contra a Chapecoense e contra a Bahia, não venceria pelo menos um desses jogos. E aí você pega que o Vasco pegou 3 adversários acessíveis no início do campeonato. O Mirassol, que é um time chato, difícil de você enfrentar lá, mas que não é nenhum bicho-papão. A Chapecoense, um time subindo da Série B. E o Bahia, que tem um time mediano, que assim, no meu modo de ver, tem alguns jogadores interessantes no time do Bahia, mas não é nada demais. O Vasco tinha que ter vencido o Bahia hoje dentro de São Januário. E aí vem aquela pergunta, por que o Vasco não venceu? Manter ou não manter o Fernando Diniz no comando técnico? Eu ainda não sei se o Vasco vai manter ou não. Tô gravando aqui o vídeo às cegas, às escuras, após o jogo. Mas, assim, na minha humilde opinião, não tem mais condição. Você pega o recorte do Vasco com o Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, desde o ano passado, e o Vasco, sei lá, nos últimos 11, 12 jogos, o Vasco tem 1 vitória em Campeonato Brasileiro. E aí a gente pode vir aqui e falar, o Vasco criou oportunidades de gol, poderia ter feito gol e tudo mais, ok. Mas as coisas não estão acontecendo, o time do Vasco não está andando. Reforços chegaram, jogadores saíram, é claro, você perde o Ryan de uma temporada para outra, mas vale a gente ressaltar, mesmo com o Ryan em campo na temporada passada, em vários jogos o Vasco perdeu. E aí o Diniz vai chegar na coletiva hoje e falar, o time criou, o time finalizou, sei lá, 22, 23 vezes. O Bahia praticamente não passou do meio de campo após fazer o gol. Mas não existe justificativa. O trabalho, o resultado do Fernando Diniz no Vasco não é que ele é ruim, ele é péssimo, essa é a verdade. O resultado entregado é péssimo. E aí eu vejo o Andrés Gomes sendo mal utilizado no Vasco, eu vejo o Puma Rodrigues iniciando de titular com o Paulo Henrique no banco, e assim, cara, o Paulo Henrique não é, porra. Beleza, não vive seu melhor momento tecnicamente, mas o Paulo Henrique é melhor do que o Puma. Ele agrega mais ao jogo do Vasco do que o Puma. Tu vê o Vasco levando um gol hoje do Bahia, um gol que fica claro, escancarado, que o Vasco não tem um treinador de bolas paradas. Se você pegar em todos os times na liga mais importante do mundo, que é a Premier League, todo time lá tem um treinador específico para bolas paradas e tem um treinador específico para laterais. O futebol evoluiu, o Vasco não evolui junto. Quem deve treinar a bola parada no Vasco deve ser alguém que trabalha lá com o Fernando Diniz, algo do tipo. Porque o Vasco não machuca ninguém ofensivamente na bola parada, é uma bola parada muito fraca ofensiva, e defensivamente o Vasco leva inúmeros gols de bola parada, como levou hoje. Em uma jogada ensaiada, mérito do Bahia, ok, mas o Luciano Juba não tinha sequer um jogador na frente dele. O Luciano Juba teve total liberdade para olhar o posicionamento do goleiro, perfilar o corpo e escolher bater uma batida na bola que não precisou nem de força, ele só colocou para marcar o gol. Mas antes desse gol do Bahia, o Bahia já era melhor no jogo. Até o gol, o Bahia foi melhor do que o Vasco. Por que o Bahia foi melhor do que o Vasco? Porque o Vasco é um time no futebol brasileiro, talvez um dos únicos, que quando joga dentro da sua casa não consegue se impor nos primeiros 25 minutos. Os jogadores não ganham divididas, os jogadores não se colocam no campo de ataque. O Vasco, em muitos momentos, tenta fazer uma marcação-pressão que é desencaixada, e isso é algo que é falado pelo treinador antes do jogo, como você vai encaixar a marcação no adversário. O Vasco sempre inicia o jogo com a marcação-pressão desencaixada e encaixa no meio do jogo. Mas aí do meio do jogo pra cá, o Vasco já levou um gol. O Bahia já escapou várias vezes saindo da pressão do Vasco com muita facilidade. E aí o Vasco praticamente não consegue escapar nenhuma vez quando o Bahia vai fazer marcação lá em cima. Se atrapalha, erra. E essa é uma grande diferença. Tu vê o goleiro do Bahia, que é um goleiro bem mediano para fraco, que o Vasco chutou poucas bolas realmente na direção do gol. Na minha humilde opinião, o goleiro Ronaldo do Bahia é um goleiro fraco. É um goleiro que se você chutar, vai entrar a bola. Em um momento ou outro, eu acho isso, é minha opinião. Pelo que eu acompanho do Bahia e pelo que eu acompanho do goleiro Ronaldo. Mas com os pés ele é muito melhor do que o Léo Jardim. Então o Bahia ganha um homem a mais já na fase de construção. O Bahia utiliza o Ronaldo, utiliza os 2 zagueiros e o Vasco fica com essa pressão desbalanceada. Quando alguém vai saltar no Ronaldo, abre linha de passe e faz o passe. E mesmo assim, depois que o Vasco leva o gol, ele consegue recuperar bolas no campo de ataque. Mas a transição até chegar no gol é ruim. O Coutinho demora muito para passar a bola. Hoje foi um jogo muito fraco do Felipe Coutinho. Eu acho que assim, tu pegar o recorte dos últimos
10 jogos do Coutinho pelo Vasco. Esse talvez foi o pior dele, porque ele errou bastante. Teve uma chance de finalização que ele errou. Então o Vasco começa mal, o Bahia faz o gol. No erro do Vasco não ter treinador de bolas paradas. O Vasco não marca bem bola parada e não machuca também lá no ataque nas bolas paradas. O Vasco encaixa a marcação, o Andrés Gomes começa a entrar no jogo, o Vasco gera algumas situações que poderia ter saído gol, a bola do Andrés Gomes pro Nuno Moreira, tem até a finalização também do Felipe Coutinho que eu já comentei com vocês. Mas por que eu falei no início do vídeo que o Vasco utiliza mal o Andrés Gomes? Porque o Vasco vai pra jogada de 1 contra 1, o Andrés Gomes vai pra jogada de 1 contra 1, vence, chega na hora dele fazer o cruzamento, ele até consegue em vários momentos cruzar bem essa bola pra dentro da área, mas o Vasco aproveita mal. Quando você tem um extremo raro no futebol, que ele, de 10 bolas que ele tiver no 1 contra 1, ele vai passar em 7, isso é raro no futebol mundial, você tem um extremo dessa capacidade, você tem que saber utilizar ele. Você tem que gerar mecanismos de jogo que deixem ele o máximo possível em situação de 1 contra 1. E o Vasco não faz isso, o Vasco não explora tão bem como poderia explorar com o Andrés Gomes. O Vasco poderia ter empatado já no primeiro tempo, não empata. O Vasco não consegue machucar o Bahia, não consegue finalizar na direção realmente do gol. O Puma perde oportunidade, pega o Coutinho perdendo oportunidade, o Brenner tá atrasado em uma bola ou outra, ele não consegue tocar nela. E aí o jogo vai pro segundo tempo, o Vasco volta relativamente bem, pressionando o Bahia, encaixotando o Bahia contra o seu campo. A bola passando próxima da área. E aí o Diniz começa a mexer no time. E o time do Vasco cai de produção. Ele tira o Nuno, ele coloca o Inestrosa, que não conseguiu ser produtivo. Dá pra gente ver que o Inestrosa tem qualidade, mas é um jogador que ainda tá chegando, tá se adaptando ao futebol brasileiro. E o momento não é bom pra essa adaptação dele. Ele não tá entrando em um time que tá ganhando os jogos. Ele só tem que entrar lá e fazer o dele, sem a pressão, não. Todo jogo que o Marino entra, ele entra pressionado pro Vasco fazer o gol. É diferente. Aí ele coloca o Spinelli no ataque, mais pela pressão da torcida que tava pedindo. Não sei nem se era isso que ele queria fazer. O Spinelli também um pouco sem ritmo de jogo, muito tempo sem jogar. Disputa algumas bolas na área, mas o Vasco para de cruzar quando entra o Spinelli. Se vocês repararem, porque ele faz todas as mexidas. Depois ele até coloca o Coutinho de segundo volante. O Vasco perde um pouco desse controle que tinha de ficar impressando o Bahia contra o seu campo. E de poder gerar essas possibilidades de cruzamento para dentro da área. O Andrés Gomes se cansa porque o jogo do Vasco é o tempo todo nele. E aí perde um pouco desse 1 contra 1 também. O Paulo Henrique até entra, faz 1 ou 2 jogadas ali pela lateral, mas não consegue também resultar em gol pro Vasco. E nas poucas oportunidades que o Vasco realmente teve concretas no segundo tempo, o Vasco não conseguiu aproveitar, não conseguiu finalizar bem. O Vasco sequer estava conseguindo finalizar na direção do gol. Estava finalizando mais na direção do gol. A minha opinião sobre o trabalho do Fernando Diniz pode ser que ele comece a ganhar agora contra o Santos e tudo mais. Pode ser que aconteça. Mas não dá pra você manter um técnico que tem o retrospecto que tem o Fernando Diniz. Por mim, cara, Campeonato Carioca, com cabeça quente que eu tô, eu nem ligo pra Campeonato Carioca. Eu quero saber do Vasco pontuar no Campeonato Brasileiro. Eu não vou ligar pro Vasco joga contra o Volta Redonda, mete 3-0 no Volta Redonda. Dane-se, eu quero saber de Campeonato Brasileiro. É isso que o torcedor do Vasco quer saber, que o time não pontua. O Vasco perdeu uma oportunidade muito grande de começar com 9 pontos no Campeonato Brasileiro contra 3 adversários extremamente acessíveis na competição. Então, assim, o Diniz está insustentável. Sabe por que ele vai ser mantido no Vasco? Por conta do Pedrinho, que gosta do Fernando Diniz, que é amigo dele, que vai achar que tem que ter paciência com o técnico. Mas nessa paciência, a paciência que a gente vai ter no campeonato vai passando, o Vasco vai se complicando e vai deixando talvez de olhar para coisas grandes na competição. É claro que uma hora ou outra vai ganhar. Pode ser ganhar agora contra o Santos, mas e depois? O retrospecto do Vasco é péssimo. Vai continuar péssimo. O Diniz termina com o Puma improvisado na lateral esquerda. A informação que chegou pra gente é que ele não quis relacionar o Cuiabano por questão física. Cara, o Cuiabano tava jogando no Sub-21 lá do Forest. Será que ele não tinha condição de jogar 30 minutos de jogo pra ter um Puma improvisado na lateral esquerda? E assim por diante, cara. O Vasco tem o Barros, que até eu acho hoje que ele fez um jogo bom, Barros. Hoje foi um dos jogos do Barros que eu gostei. Mas o Vasco só tem como o Barros como opção de primeiro volante no elenco. Será que é caro tu pagar 4 milhões de euros lá no Galarza do Tadjeres, que é muito bom jogador? Caro é jogador ruim. Jogador bom nunca é caro, porque ele vai te trazer resultado dentro de campo. E, cara, o Souza, ex-volante do Vasco, que é um cara extremamente religioso, ele fez agora um vídeo no Instagram sobre algo que é completamente verdade. Às vezes a gente brinca com um amigo, com um rival e tudo mais, mas o problema do Vasco às vezes parece que é espiritual, cara. Na moral,
Porque assim, o Vasco hoje ele fez um jogo bom. Não fez no seu melhor jogo, já fez jogos melhores. Mas não era jogo pro Vasco perder pro Bahia, cara. No ruim do ruim, o Vasco teria empatado esse jogo, mas o Vasco gerou mais situações de gol do que o Bahia no decorrer do jogo. Era um jogo talvez pro Vasco ter vencido. E aí contra a Chapecoense é a mesma coisa. Tu pega assim, cara, nesses últimos anos do Vasco, tudo dá errado pro Vasco, nada dá certo. O Souza falou o que é verdade, o Vasco precisa fazer uma limpeza espiritual em São Januário, irmão. Se você tá comigo nessa, comenta aqui embaixo. E se você tá comigo nessa, comenta aqui embaixo. Essa é a verdade. Não tem outra explicação, irmão. Não tem time no mundo que sofre tanto como o Vasco da Gama. Não tem torcedor no mundo que sofre tanto como o Vascaíno, cara. Não é que o Vasco tá em um momento, pô, ruim. Cara, o Vasco parece que só vive em crise. O Vasco, todo o jogo do Vasco, ele tá pressionado porque ele tá em crise, irmão. É raro o momento que o Vasco venceu 3, 4 jogos seguidos e agora, porra, dá pra fazer um trabalho legal, os jogadores trabalharem. Não, é sempre em crise. O Vasco tem um problema grande espiritual e realmente precisa de uma limpeza, não só em São Januário, cara, em todas as sedes do Vasco, os torcedores do Vasco, irmão, a gente precisa fazer algo. Não é possível que a gente vai deixar nosso clube se afundar dessa forma. E assim foi a derrota do Vasco dentro de São Januário pro Bahia. Cara, como é dolorido falar isso. Como é dolorido, irmão. É inacreditável como as coisas dão errado pro Vasco, irmão. Esse lance aqui, o Canu faz a falta em cima do Brenner. É. Um lance que era realmente pra cartão amarelo, porque o Brenner tá indo mais realmente pra lateral. Tem essa cobrança de falta do Felipe Coutinho, a bola volta no rebote. E eu, sinceramente, não sei o que o árbitro marcou aqui. Eu acho que ele deu impedimento, mas impedimento não existia nesse lance. Mas aí ele deu a bola pro Bahia. Mas eu fico impressionado como o Vasco ele não consegue, cara, nos primeiros 25 minutos de jogo, que é algo tradicional. Se tu rodar o mundo todo, a maioria dos times é assim. Inicia pressionando o adversário. Aproveita que tu tá com gás, com a força da torcida, jogando em casa. Acontece o contrário, cara, em vários momentos. E pode ser qualquer time. E olha esse gol que o Vasco leva, cara. Irmão, o Vasco não tem treinador de bolas paradas. Tu entende isso? Não vai custar mais do que, sei lá, 20 mil reais por mês o Pedrinho ir lá na Europa. Busca algum cara que é brabo de bola parada, pega às vezes até de um time mesmo de menor investimento lá, um time pequeno, traz o cara pra cá. Contrata um treinador de bolas paradas. Tu vê a diferença que faz. Eu vou te dar um exemplo lá do Liverpool na Inglaterra, cara. O time era horroroso nas bolas paradas. Tava muito mal, levava muito gol de bola parada, de escanteio, de cobrança de falta, até mesmo de lateral pra dentro da área. Mudou o treinador de bolas paradas, buscou um cara melhor pra treinar a bola parada do time. O resultado é que o Liverpool começou a fazer muitos gols de escanteio, de cobranças de faltas, e parou de levar gols de bolas paradas. Não é coincidência, é trabalho. E aqui a chance de gol perdida pelo Vasco, o Nuno até teve a ideia de cabecear bem, essa bola cabeceou até que bem, mas a bola passa por cima do gol. Uma boa jogada do Vasco, uma boa construção do Vasco. Mas o Vasco tem um problema muito grande de encaixe de marcação. E isso principalmente no início dos jogos. O Vasco demora a encaixar a marcação em cima do adversário. E aí o Vasco tem essa chance com o Robert Renan livre, sozinho, cara. Ele consegue cabecear errado essa bola. Não bota nem na direção do gol. E tava livre, sozinho. Aí tem essa excelente jogada do Andrés Gomes. O Brenner finaliza essa bola que seria gol se ela não desvia na perna do Canu. Infelizmente o nosso árbitro, né, da partida acaba dando tiro de meta pro Bahia. Tem essa finalização do Andrés Gomes também que é perigosa, mas tu vê que às vezes a tomada de decisão das jogadas dos jogadores do Vasco, pelo desespero do jogo, não é boa. Tinha dois jogadores livres no segundo pau, ele buscou a finalização nesse lance. Ou até mesmo talvez o Andrés Gomes, cara, já tá tocando direto, não sai gol. E aí vem mais uma chance do Vasco, nessa aqui o Canu conseguiu cortar, se antecipar, que é o Brenner, né? E aí o jogo vai pro segundo tempo, mas tu viu, o Bahia criou uma chance de gol. Jogada de bola parada, o Vasco já gerou mais possibilidades, pelo menos umas 3 ali que poderiam ter saído gols, 3, 4. E aí o jogo volta de intervalo, o Vasco tem essa chance aí com o Puma Rodrigues de tentar fazer um cruzado pra dentro da área, mas tava faltando os jogadores do Vasco atacarem mais esse espaço da pequena área, né? Eu falo tanto sobre isso aqui nos vídeos, tava faltando, cara. Mais um lance de falta em cima do Andrés Gomes. O Vasco até volta relativamente bem, pressionando o Bahia no início assim, do segundo tempo. Aí falta em cima do Andrés Gomes, do Acevedo. O juiz dá aquele cartão amarelo, só faltou chamar o Acevedo aqui, dar um beijinho em mim, dar um abraço.
Aí o André Gomes ganha essa jogada, faz o cruzamento. Cara, essa bola é inacreditável. Tem 3 jogadores do Vasco ali. Ninguém consegue tocar na bola. Aí vem a tentativa aqui do Spinelli. Talvez se deixe essa bola passar, o Marino tava livre no segundo pau. São vários pequenos detalhes que resultam nesse resultado ridículo do Vasco dentro de São Januário, cara. E também aquilo que eu falei pra vocês, né? O Vasco começa a mexer, parece que o time começa a desencaixar completamente. Vai virando uma salada de frutas, porque o Diniz tira o lateral direito, bota na esquerda. O meia vira volante. E vai assim por diante, vai mexendo em tudo ali no decorrer do jogo, cara. Pode até dar certo em algum determinado jogo ou outro, mas na maioria das vezes que ele fez essas mudanças não surtiram efeito no Vasco. Eu acho que surtiu uma vez só, foi no jogo contra o Vitória. De resto. E aí o Vasco acaba perdendo o controle, acaba perdendo um pouco da pressão que exercia. E aí o Diniz já vai vendo o trabalho dele indo pro brejo, né? Indo ralo abaixo. Vendo que a hora da demissão vai chegar um momento ou outro dessa forma. É inevitável. Não adianta você vencer no Campeonato Carioca se você vai perder todos os jogos no Brasileiro. Não adianta, cara. Pega esse jogo contra o Volta Redonda, taca o time misto, sei lá, faz alguma coisa. E aqui, esse lance aqui também é inacreditável, cara. O juiz marcar falta nisso. Irmão, não teve falta alguma nesse lance. E esses lances que mais me revoltam no futebol brasileiro. O André Gomes furou, teve um choque normal dos dois jogadores. O árbitro para e dá falta no lance. Não foi nada, cara. E aí vem o show, teve uma cera absurda do Bahia, o chute dá 9 de acréscimo, depois ele acrescenta mais 2, mas não rolou 4 minutos dos 11 de acréscimo. Tentativa de chute aqui do Marino, a bola passa rente à trave, né? O GB também entrou no jogo ali, foi um horror, cara. A entrada do GB foi um absurdo de ruim. E aí depois ele bota o Rojas muito tarde, o Rojas sempre entra bem no jogo, cara. Ele botou o Rojas quase com 40 minutos do segundo tempo. O Rojas era para ter entrado muito antes no jogo e culmina em mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre esse jogo. Eu fico nessa, abração do Francisco, nós fui.